E muitas grávidas vieram falar comigo, até pessoas que eu não conhecia. Descobriram meu e-mail, acabaram me mandando e-mail, contando que perderam o nenê. Assim que elas perderam o nenê, elas saíram da igreja. Né? Elas se afastaram de Deus, porque é isso que acontece, né? Normalmente a pessoa tem uma decepção e coloca aquela culpa em Deus, né? E acaba saindo, se afastando, e eu acabei ministrando essas pessoas, duas pessoas, uma na Itália e uma nos Estados Unidos, que descobriu o e-mail, e eu com muito prazer, eu ministrei a vida delas, e elas voltaram para a igreja. Uma engravidou, tá grávida, tá no 6º mês, é um menininho. E a outra também tá na igreja, entendeu assim o ministério dela, o chamado dela. Hoje ela louva a Deus que ela pôde estar exercendo o ministério dela antes de ser mãe. Que ela falou, Carol, acho que se eu não tiver... Então Deus tem planos mesmo, a gente não consegue entender na hora, né? A gente tenta se rebelar, a gente fala, ai, por que, Senhor? Por que comigo? Por que comigo, né? Mas na verdade Deus tem planos maiores, realmente. A gente não entende na hora, mas depois tenho certeza que vão entender. Deus coroa com uma vida preciosa. A gente já vai falar do Luquinha daqui a pouco. Mas você falou agora, Carol, que você teve a oportunidade de ministrar, de quando a gente tem um encontro com Deus. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua experiência pessoal com o Senhor Jesus. No meu ministério, né, acima de tudo, que é o que eu mais tenho vivido agora com a igreja lá em Milão, eu e a pastora Simone, minha sogra. Um beijo, tia, se estiver assistindo, que com certeza tá. Um beijo para ela também, aqui do De Bem com a Vida. E aí a pastora Sandra, da Intercessão, né, que está nos ajudando lá nesse período de 6 meses, ela ficou lá nos ajudando. Então o ministério realmente é o que está, assim, em primeiro lugar, né? O que eu tenho exercido sempre, com muito zelo. Eu acabei descobrindo que eu nasci para falar de Deus, falar do amor de Deus, que eu nasci para ensinar, né? Como a pastora fala, que eu tenho chamado de mestre, porque a gente acaba sempre ensinando, né? Tem umas que são evangelistas, outros profetas, e eu acabei tendo esse chamado de mestre, que toda pregação, tudo que a gente fala, a gente acaba ensinando um pouquinho as pessoas a como viver, como lidar, né, com Deus, entender o que está passando na cabeça de Deus. Acho que isso é o principal, que o seu pai sempre me ensinou, né? A gente tem que entender o que Deus está pensando, né? O que será que ele está fazendo agora? O que será que ele quer com isso? Ah, mas aconteceu isso, mas será que não tem algo mais para frente? Né? Então é esse o meu ministério, assim, que eu faço com muito amor, muita alegria, que eu quero que as pessoas sejam salvas, mas além da salvação, que elas possam ser transformadas e querer exercer também, como um dia eu quis exercer isso, que é estar na igreja, que é estar ajudando, porque você fala, poxa, se eu vivi isso, se eu posso fazer com que outras pessoas conheçam Jesus, então as pessoas também podem, não é só ir ao culto, assistir ao culto, ver a palavra, mas é você também falar do teu testemunho, você também falar do amor de Deus. Falar, né? da tua experiência de vida, né, Carol? E essa experiência tua, ela foi tão forte. Num momento seu, às vezes as pessoas têm uma falsa ideia, Carol, e agora eu queria falar com você sobre isso. A Carol, ela anda com Jesus porque ela casou com o Cacá, e não foi nada disso. Foi uma experiência tua muito pessoal. Fala um pouquinho sobre ela. A primeira vez, 6 anos atrás, quando eu entrei na igreja, na Lins, né? Eu entrei, estava ouvindo um culto da bispa, da sua mãe. Da nossa mãe, querida, amada. Ela daqui a pouco vai participar, que ela falou, hoje eu preciso participar. Carolzinha vai estar lá, eu quero fazer a parte. E a Morena. As duas filhas aqui. E eu entrei, na verdade, o Cacá nunca me chamou para ir ao culto. Nunca me chamou para ir para a igreja, nunca me falou de igreja, né? Eu sabia que ele era evangélico, não sabia mais nada. E aí ele me chamou para ir lá. Desculpa, ele não me chamou, nunca me chamou. E aí um dia eu falei pra ele, eu queria muito conhecer a igreja. E ele me contou depois que esse foi um sinal que ele pediu a Deus. Né? Se eu realmente fosse uma mulher para ele, uma namorada para ele na época, que a gente tinha 2 meses de namoro, que eu pedisse, que eu me interessasse. Foi realmente Deus
O Espírito Santo realmente, eu creio que me tocou e eu quis ir. E eu me apaixonei pela Lins. Você que nunca foi para Lins, você tem que ir, tem que estar na Lins. É muito bom, todas as maravilhosas. A gente tem um carinho especial com a Lins. Eu tenho porque foi o lugar que eu conheci a Jesus. É quando a gente olha para as nuvens, quando a gente olha para aquela pomba, para aquele céu, a gente sente o poder de Deus. A ministração da mamãe, da bispinha Sônia, foi realmente o Espírito Santo. Eu sentia mesmo Jesus, eu enxerguei a Jesus como eu nunca tinha enxergado. Né? Não era um Jesus morto na cruz, não era um Jesus que de repente eu tinha dó de Jesus. A gente... Você tinha aquela relação de dó, cara? Tinha, eu olhava para ele na cruz com aquelas marcas de sangue, a cabeça abaixada. Aí eu falava, ai meu Deus, coitado, a gente chora, as pessoas acham que a gente está chorando que tem problema, mas não era, a gente estava com dó. E na verdade não é isso, né? E isso a religiosidade impõe para que a gente não possa ter realmente uma experiência com Deus. E isso foi quebrado mesmo quando eu fui ali, na Lins, na Renascer.